E aí, pessoal, vamos analisar esporte comigo? E no vídeo de hoje a gente vai fazer um apanhado nessa semana no futebol brasileiro, porque é uma semana muito quente. Começou já a pegar fogo no final de semana e agora no meio da semana tem alguns jogos aí muito importantes, até para o futuro de alguns clubes nesse ano. Então a gente vai falar um pouco sobre o que passou nesse final de semana com o rebaixamento de alguns clubes e com a salvação de outros tantos clubes também. E a gente vai falar um pouco sobre alguns jogos nesse meio de semana aí que são muito importantes. Tem o Flamengo no Mundial, no Intercontinental de Clubes, fazendo essa primeira partida e talvez uma partida decisiva contra o Cruz Azul do México. A gente vai ter a semifinal da Copa do Brasil, onde o Cruzeiro enfrenta o Corinthians na quarta-feira e o Fluminense pega o Vasco na quinta, no Clássico do Rio de Janeiro, para ver quem vai para a final. E assim, a gente vai fazer toda uma análise ali em cima. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês pelo apoio ao meu canal, pelos compartilhamentos, pelas curtidas, que vem ajudando muito a crescer, né, o meu canal aqui, tanto aqui como em outras redes sociais. E sem mais delongas, vamos para o vídeo depois da vinheta. E para começo do vídeo, a gente vai falar hoje um pouco sobre tudo que vem acontecendo no futebol brasileiro aí nessas últimas semanas, que são semanas muito fortes. Né? A gente já teve o Flamengo sendo campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Agora a gente vai ter o Flamengo jogando no Intercontinental de Clubes. Mas antes de falar sobre o Flamengo, que a gente vai falar na parte final do vídeo, vamos falar um pouco sobre o rebaixamento, a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, né? Que chegou na sua reta final, chegou na sua data final derradeira, como a gente fez o vídeo na semana passada, no sábado, né? Falando um pouco sobre essa situação, o drama vivido pelos times que lutavam para não cair, eram 5 times para 2 vagas. Então, assim, tinha muito drama envolvido, tinha time grande ali na situação, e assim, acabou que o Inter sobreviveu, né? Mais um ano de Série A, o Inter que estava fardado ao rebaixamento, era um time que estava com 2 pés ali juntinhos para cair de divisão. O time se mostrava realmente não estar, né, vivendo um bom momento, né, da temporada. E assim, mas conseguiu sobreviver, ganhou do Red Bull Bragantino. E assim, é como a gente tinha falado até no vídeo anterior, o Inter, ele tinha chances em contextos históricos, em contextos anteriores, ele tinha muita chance de sobreviver, sim, né, de não cair divisão, até porque, se a gente for parar para pensar, o Inter, talvez, dos times ali, tinha um confronto mais acessível, né, porque você tinha o Fortaleza pegando o Botafogo no Newton Santos, tinha o Ceará enfrentando o Palmeiras, mesmo que fosse em Fortaleza, era um jogo complicado por Ceará em si. Você tinha o Santos que enfrentava o Cruzeiro, que eu entendo que o Cruzeiro iria com o time reserva, como foi, e está na luta por outra competição, né? Então, assim, realmente o Santos também era um confronto bem acessível para o Santos, talvez. E o Vitória pegava o São Paulo em Salvador, que era um jogo, assim, difícil pegada, até porque o Vitória também era outro time que não demonstrava muito recuperação nesse momento final da temporada. E, assim, o problema maior para o Inter era o próprio Inter. E o Inter, no dia derradeiro, na data definitiva, ele conseguiu jogar bola, ele conseguiu mostrar o porquê o Internacional. O Internacional é um clube grande no futebol brasileiro, é um clube gigantesco. E se mostrou capaz de ficar na primeira divisão, assim, o que importa, né? É claro que, assim, a campanha toda foi uma campanha trágica. E eu acho que muitos dos seus torcedores não devem estar felizes por esse ano, devem estar chateados e até um pouco com medo do que vem em 2026, né? Porque se a gente for parar para pensar, a perspectiva talvez não seja boa, o clube passa por um momento de endividamento, acho que vai ter que vender alguns jogadores. Então, assim, não é um momento tão feliz para o torcedor do Inter, para o torcedor do Colorado. Mas no caso, pode ser que esteja feliz sim por se salvar, sabe? Porque seria, se essa situação já está ruim na primeira divisão, se a gente pensar assim, que já está ruim o clube endividado na primeira divisão, tudo isso acontecendo na primeira divisão, imagina caindo para a segunda, né? Que aí é terra arrasada, realmente é um clube grande tendo que se reconstruir do zero e seria, como a gente falou, um dos rebaixamentos mais assim inexplicáveis dos últimos tempos no futebol brasileiro. Um time que
Estava na Libertadores no primeiro semestre do ano, perdeu para o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores ali em agosto, e depois disso foi terra arrasada, não conseguiu mais voltar e nunca conseguiu se recuperar, nunca foi o mesmo, mas conseguiu a última vitória que garantiu o clube na primeira divisão. O outro que se salvou foi o Vitória é outro que também começou, que igual o Inter começou a rodada de ontem, de domingo, na zona de rebaixamento e acabou se salvando com uma vitória em cima do São Paulo. O São Paulo que realmente já parecia estar descompromissado mesmo no campeonato ali em si, mas fez um jogo complicado para Vitória, tanto que o gol do Vitória saiu no segundo tempo, foi 1-0 ali chorado, e foi o suficiente para o time de Salvador, o time da Bahia, sair da zona de rebaixamento, escapar mais um ano dessa zona. O Vitória que ano passado já tinha escapado do rebaixamento também ali nas últimas rodadas, mas a campanha do ano passado foi um pouco melhor que essa. Essa foi muito acidentada, foi um clube que não conseguiu transformar sua casa, o Barradão, num caldeirão realmente, não conseguiu transformar isso em vitórias, e talvez isso explique bastante o porquê do Vitória ter sofrido tanto, né, nessa temporada. Porque realmente quando o Vitória consegue fazer o Barradão ser a sua casa importante, sua fortaleza, difícil fica do Vitória cair de divisão, né? E até a gente fala muito disso, da força dos times do Nordeste quando eles jogam em casa. Tanto Bahia como Fortaleza, como Ceará, e aí a gente tem até o Bahia, o Vitória também, a gente tem os times de Pernambuco, como Náutico, Santa Cruz, Sport, eles têm uma força muito forte jogando em casa, mas geralmente no ano que eles não conseguem traduzir essa força, geralmente é anos que eles passam por crises enormes, geralmente são anos que caem de divisão, e o Vitória ele se salvou na última rodada. O Vitória que vinha de uma derrota também, é até engraçado que se a gente for parar a pensar, o momento ali na última rodada, nas últimas rodadas de Inter e Vitória, eles se entrelaçam muito, né? Tanto Vitória quanto o Inter vinha jogando um futebol muito abaixo e vinha de derrotas acachapantes. O Inter perdeu de 3-0 para o São Paulo na quarta-feira passada, tipo, com espírito de rebaixado realmente. O Vitória é outro que perdeu para o Bragantino em São Paulo também, com espírito de rebaixado, tomou um 4-0. Então, assim, nada parecia que faria, nada se aparentava que, tipo, eles se salvariam, né? E acabaram que se salvaram na última rodada. E muitas felicidades para os torcedores de Vitória e de Inter, que mais um ano vão estar na primeira divisão, né? E agora é tentar fazer um planejamento melhor, pensar melhor no futuro, pensar melhor no clube, não maltratar tanto seu torcedor que sempre esteve ali, que sempre ajudou, lutou, que reclama, mas reclama porque ama. E assim, tentar ou tipo ter uma campanha um pouco mais tranquila, menos acidentada realmente, ou pelo menos não sofrer, né? Porque sofrer já bastou esse ano aí, e o sofrimento tenso, né? Triste até para os dois clubes. E agora a gente fala dos rebaixados, que foram Fortaleza e Ceará, além de Juventude e Sport, que já chegaram, né, na última rodada rebaixados. Fortaleza e Ceará foram rebaixados na última rodada. E assim, é um dos momentos mais tristes para o futebol cearense da história. Os dois clubes de Ceará, os dois rivais, eles morrem de mãos dadas. Eu acho que nem a gente não poderia imaginar essa situação acontecer nessa última rodada, porque, querendo ou não, o Ceará ele tinha a favor dele ter que ter as suas próprias forças para se salvar. O Fortaleza também da mesma forma, e o Fortaleza vinha mostrando um bom rendimento nos últimos jogos, né? Tanto que vinha de uma sequência boa de vitórias, né? Até de bons resultados nessas últimas rodadas, porém não conseguiu se salvar. O que também eu acho que dificultou bastante a dupla foi a tabela. A tabela não foi muito feliz assim. O Fortaleza ele consegue ter uma sequência muito boa, né, de jogos ali, porém, se a gente for pensar que tipo, a tabela colocou o Botafogo no Newton Santos na última rodada, no dia 7 de dezembro, por Fortaleza, a gente pode falar, e ele dependendo de si, dependendo de um empate ou de uma vitória, pode falar assim que foi ingrato ali, né, no final, porque o Botafogo, querendo ou não, mesmo tendo uma temporada tão caótica como foi, é ali top 6 do Brasil, né? Continua sendo top 6 do Brasil, continua sendo um time bom,
e é jogando no Rio de Janeiro principalmente, é um time que é capaz de fazer grandes jogos, bons jogos, ou jogos até ok. E foi o que aconteceu. O Botafogo começou o jogo meio atrapalhado, o Fortaleza até fazendo gol, jogando bem, melhor. Porém, o Fortaleza não conseguiu segurar o Botafogo teve mais ímpeto. Os garotos do Botafogo, que a gente tem que ficar de olho aí, o Montoro, o Barreira, são caras muito bons, tá? Para a próxima temporada. São jogadores aí que são tops jovens da América do Sul nesse momento, que, tipo assim, com certeza no futuro podem ir para a Europa, jogar em mais alto nível, ou mesmo se ficarem no Brasil, vão ser grandes jogadores no futebol brasileiro. Eles acabaram com o jogo, o Montoro principalmente é um grande jogador, faz um golaço que coloca o Botafogo de novo na partida. Então, assim, é, a derrota de 4-2 talvez tenha sido muito cruel para o Fortaleza, até pelo que vinha acontecendo no campeonato, a recuperação. E eu cravo aqui que se o Fortaleza ele se salvasse, seria uma das maiores campanhas de recuperação nos últimos anos. Assim, a gente lembra muito do Fluminense em 2009, aquela campanha maravilhosa que o Fluminense chegou a ser o último colocado do brasileiro, ele consegue se salvar na última rodada fora de casa contra o Curitiba, rebaixando o Curitiba. Mas essa do Fortaleza também eu acho que é muito forte, porque o Fortaleza, para se ter noção, e acho que é um dos fatores que fez o Fortaleza cair de divisão, o Fortaleza, em 19 jogos do primeiro turno, só ganhou 2 jogos. Só ganhou 2 jogos em 19. Isso é muito pouco para um time que acabou de ir para a Libertadores, acabou de ficar no G5 na temporada passada. A gente vai pensar, Fortaleza só conseguiu 2 vitórias. E assim, também a gente pode colocar outros fatores aí para o rebaixamento do Fortaleza. Foi a troca de treinadores meio acidentada. Claro que o Vojvoda, que era o cara ali que estava há muito tempo na frente do clube, ele não conseguiu fazer o time jogar, né, de uma forma competente, até da uma forma como o clube estava acostumado a jogar nas últimas temporadas. Ele precisava da troca ali, mas a escolha do Renato Paiva, ela é muito caótica e muito assim questionável até, né, essa troca, porque e é engraçado, o Renato Paiva ele faz parte de 2 capítulos importantes nessa temporada no futebol brasileiro, tanto no Botafogo, onde ele é escolhido para substituir o Arthur Jorge, né, na temporada passada. Tipo, ele entra nessa temporada como treinador do Botafogo e tipo, o Botafogo não joga bola com ele, é demitido depois do Mundial de Clubes. E também no Fortaleza ele fica 10 jogos e consegue ganhar um jogo só, né, de 10. Então, assim, foi muito tempo sem ganhar jogos. E aí, quando o Martim Palermo chega, que é o atual treinador, o time melhora bastante, o time começa a entender a situação que se encontrava, começa a galgar para tentar sair, para ter respiro. Mas se a gente for para pensar, talvez esses 10 jogos que o Renato Paiva ficou, se já tivesse colocado o Martim Palermo ali antes, o clube talvez teria se salvado, teria mais tempo para se salvar. Acho que foi muito tarde a troca. O senso de urgência do Fortaleza parecia até que, em alguns momentos, quando o Renato Paiva estava no clube, já se falava da temporada de 2026, pensando que o Fortaleza já tinha caído de divisão. E assim, com o Martim chegando, o clube não se entregou, o clube mostrou que tinha força para guerrear. E eu acho que faltou o Fortaleza acreditar mais em si mesmo, né? Porque se talvez acredita que poderia sair, que poderia ter um outro cenário esse final de temporada, com certeza talvez o Fortaleza hoje não estaria nessa situação que está. E é talvez seja um dos rebaixamentos mais assim tristes assim, né? Assim, que a gente vê. E o Fortaleza tem toda a estrutura, toda a precisão para voltar na próxima temporada para o futebol de Série A da Elite, com certeza em 2027, porque é um clube muito estruturado e dificilmente a gente vê um clube assim numa segunda divisão por muito tempo. Tem o Ceará, que é o maior rival do Fortaleza. O caso do Ceará talvez seja o mais complicado de todos, porque o Ceará não ficou em nenhum momento, ele teve 38 rodadas, em 38 rodadas ele não passou em nenhum momento na zona de rebaixamento, 37, perdão, 37 rodadas ele não passou em nenhum momento a zona de rebaixamento, sempre se manteve ali na metade da tabela, meio acima, chegou a parecer que poderia lutar por uma vaga de pré-Libertadores, que seria algo histórico para o clube chegar numa Libertadores, até jogar uma fase pré-eliminar de Libertadores, e por muito se pareceu que o Ceará se manteria na primeira divisão e o seu maior rival cairia sozinho.
né? E aí já tinha burburinhos de que o feitiço virou contra o feiticeiro, né? O Fortaleza pagaria do seu próprio remédio, de zoar os torcedores do Ceará enquanto teve nesses últimos tempos na primeira divisão. Porém, o que aconteceu no final não foi bem isso. A gente vê que, assim, claro que tem a questão da tabela no final, a gente volta a falar sobre a tabela ali, dificultando os times do Nordeste, né? Os times cearenses, no caso. Mas nesse caso, realmente, a tabela pro Ceará foi muito forte assim no final. É muito engraçado porque o Ceará pegou escadinha. Ele pega Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras em seguida. São os top 4 do futebol brasileiro nessa temporada, são os que terminaram em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, assim, para um time que está lutando para não cair, pegar esses 4 times numa sequência ali forte, é horrível. Tem uma derrota para o Internacional em casa também, que é uma derrota que hoje eu acho que é doída pro Ceará. O Ceará que chegou a fazer 1-0, o Internacional já estava em crise naquela partida, já estava sofrendo com todo esse aqui, um contexto emocional de rebaixamento, tudo. O Ceará faz 1-0 e toma a virada, tá? 2-1. O Inter consegue essa vitória que, assim, se a gente for parar a pensar, talvez seja até a vitória do Fico, porque o Inter consegue essa vitória de 3, consegue esses 3 pontos contra o Ceará, tirando 3 pontos de um time direto na luta contra o rebaixamento. E assim, esses 3 pontos que fizeram a diferença para o Ceará cair e o Inter ficar na primeira divisão no lugar do Ceará. É muito cruel esse jogo se a gente for parar para pensar hoje em dia nesse contexto que o Ceará caiu de divisão. E cara, você não pode ter, se você quer se manter na primeira divisão, você não pode ter um ataque tão ineficaz como foi do Ceará na temporada. É o segundo pior ataque do campeonato, para você ver como o Juventude, que é o penúltimo colocado, ele fez mais gols que o Ceará no Campeonato Brasileiro. O Ceará ele só não perde pro Sport, que foi o último colocado. E aí sim, cara, é muito complicado. Pedro Raul foi o artilheiro da equipe com 11 gols, entregou 11 gols, que não é um número ruim para um time que está lutando para não cair, mas o time precisava fazer mais gol. O Pedro Raul fez quase, se a gente for parar a pensar, quase 50% do número de gols que o Ceará fez no campeonato, que foi em torno de 30 a 40, o Pedro Raul fez ali, entendeu? É em torno de 33% ali. Então, assim, cara, é muito pouco para um time que tenta se manter. E assim, o segundo turno também do Ceará foi muito ruim, sabe? Foi muito ruim. Tipo, conseguiu pouquíssimos pontos. Você teve 58 pontos disputados no segundo turno e o Ceará só conseguiu 20, 26. Então é muito pouco para um time também que quer se manter. Tipo, é um dos piores times no retorno do campeonato. E então o Ceará pagou muito preço, tanto da tabela nesse final, quanto também da sua ineficácia, né? Tanto ofensiva até como defensiva também, de fazer alguns jogos virarem. E acaba que o Ceará entra na última rodada, entra na zona de rebaixamento na última rodada. Acabou que, assim, se a gente for parar a pensar, os rebaixamentos eles foram sentidos, eles são sentidos, mas acabou que não foram tão sentidos assim, porque sempre teve um alento. O Ceará teve o alento do Fortaleza cair junto com ele. Você via que alguns torcedores até ficaram felizes com a queda do Fortaleza, né? E o Fortaleza teve o alento de que, tipo, também que o Ceará caiu, que é seu maior rival, junto, porém, eles também têm a sensação, a torcida ficou com uma sensação de que o time fez o possível para se manter na primeira divisão, devido às proporções, lutou até o final, não conseguiu, perde para o Botafogo que é top 6 do Brasil nesse momento, então assim, palmas para os jogadores que se mantiveram no Fortaleza até o final da temporada e que tentaram até o final salvar uma situação que era praticamente possível, né? Mudando de assunto agora, né? Vamos falar também. O Santos ficou na primeira divisão, fez um 3-0 ontem contra o Cruzeiro para encerrar uma temporada tensa, né? Lá na Vila Belmiro, uma temporada de suspiros, de tristezas, de guerras internas, mas o Santos continua na primeira divisão, não cai, e é muito importante para a história do Santos Futebol Clube, para a história do time da Baixada, porque é um clube muito grande e não pode se tornar um time ioiô, né? Se a gente for parar para pensar. E aqui a gente falou dos 5 times, né, que lutavam contra o rebaixamento nesse último final de semana,
vamos falar agora sobre a semifinal da Copa do Brasil. A semifinal da Copa do Brasil começa na quarta-feira, os primeiros jogos com Cruzeiro e Corinthians, e na quinta-feira a gente tem Fluminense e Vasco. É um momento, assim, se a gente for parar a pensar, talvez dos quatro, o que chega com o melhor momento para essa semifinal é o Fluminense, tá bom? O Fluminense, ele tá numa sequência de vitórias muito forte, talvez, até se for parar para pegar aí na história, é uma das maiores sequências de vitórias do clube nos últimos anos no Campeonato Brasileiro, em competições assim. O Zubeldia chegou e, cara, ele arrumou esse time, é até uma contradição, porque o Renato Gaúcho estava como treinador do Fluminense e não fazia esse time jogar da forma que está jogando, da forma fluida, da forma tranquila que joga, da forma leve. E o Fluminense joga o futebol bom, joga o futebol vistoso, o futebol para frente, e é um futebol que agrada. E talvez o Fluminense tenha nesse momento que seja muito importante para essa parte final da temporada, que é o crescimento na hora certa. Na hora que precisa pegar fogo, o Fluminense está pegando fogo. E falta só 4, se a gente for parar para pensar, o Fluminense está a 4 jogos de ser campeão de uma Copa do Brasil que não conquista desde 2007. O que seria maravilhoso, aí já é mais de 10 anos, né? Que o Fluminense não conquista, chegando quase a 20 anos que o Fluminense conquista uma Copa do Brasil, que seria importantíssimo para a história do clube. Conseguiria, assim, não salvar uma temporada, porque assim, a gente falar que uma temporada ser salva só por causa de um título é muito forte, mas seria sensacional. É um título importante para a história do Fluminense. O Fluminense voltaria a ganhar o título nacional, né, depois de um tempo. Então, assim, é um time que eu acho que entra até como favorito nessas semifinais. Claro que, vamos colocar um adendo aqui, tem o Cruzeiro. O Cruzeiro foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. É um Cruzeiro forte. Nas últimas rodadas eu acho que perdeu bastante força, né? Mas também eu acredito que seja muito pela mobilização dos jogadores pela Copa do Brasil. Eu acho que eles já tinham percebido ali também que talvez não daria para conseguir conquistar o Brasileirão, estavam um pouco longe de Flamengo e Palmeiras, viram que a disputa era entre eles dois ali, e eles pensaram em colocar suas forças maiores na Copa do Brasil, que é importante, que é válido também, porque, né, assim, entre você se cansar muito para tentar perseguir um alvo talvez inalcançável, você vai numa coisa que é ali, que é plausível para você, que é a Copa do Brasil, que é, como eu falei pro Fluminense, são 4 jogos, jogo de ida e volta, tanto na semi como na final. Você pode ser campeão ali de uma forma até rápida, em 2 semanas, e pode terminar seu 2025 com um título que é muito importante, seria muito importante. É o Cruzeiro também voltando a conquistar um título nacional, né? Depois de tanta crise, o time que quase foi para uma Série C de futebol brasileiro, chegando numa semifinal de Copa do Brasil e podendo disputar da forma que vai, é muito importante. Dos 4, os 2 que chegam bem abaixo e até preocupante para a final são Corinthians e Vasco. O Vasco talvez seja a situação mais claudicante entre os 4 assim nesse momento, porque o Vasco ele vinha de uma sequência muito boa, vinha de grandes jogos, grandes resultados, né, na fase final. Chegou um momento em que a gente chegou a falar que o Vasco era o melhor futebol do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro em si. Era um time que conseguia trazer resultados. Só que essa sequência acabou. Foi muito rápido, foi como um cometa. Chegou e se apagou muito rápido. O clube começou a ficar tenso novamente, né, porque o Vasco vive uma tensão constante e o time começou a perder jogos, começou a perder pontos. Nessas últimas rodadas aí, de 10 jogos no Campeonato Brasileiro, nas últimas rodadas o Vasco só ganhou 2 partidas, o que é muito pouco. O Vasco poderia até... Teve um momento ali que ele ficou até na luta com o Fluminense, com o Botafogo pela pré-Libertadores, pela vaga direta da Libertadores, só que acabou que perdeu muita força. O Vasco hoje poderia estar até se classificado para a pré-Libertadores, mas acabou, se a gente parar para pensar aí, acabou lutando para não cair, né, para a segunda divisão. É que chegou na última rodada já sem nenhum problema, né, já estava com 4, 5 pontos à frente do rebaixamento ali, então assim não teria tanto problema em relação à queda. Porém, assim, ele termina com 2 pontos de diferença para o rebaixamento hoje, o que a distância é muito pouca.
né, para um time como o Vasco da Gama. Então eles acabam a temporada mais perto de se cair de divisão do que chegar numa competição continental, na principal competição continental. O que é muito triste pro Vasco, um clube que animou sua torcida. Até eu achava que o Vasco chegaria, talvez, nesse momento da temporada como favorito ao título da Copa do Brasil, mas chega bem abaixo e assim, tem que tomar cuidado para não sofrer contra esse Fluminense. Eu acho que vai ser 2 jogos bastante complicados, bastante sofríveis pro Vasco, que o Diniz vai ter que achar formas de anular esse time do Fluminense aí para não acabar perdendo até na primeira partida, assim, tá? Porque vai ter que jogar bola. O que é um alento para os vascaínos é que clássico o jogo se iguala. A vontade ela é grande, também tem a questão da mobilização do time vascaíno para jogar uma Copa do Brasil, uma semifinal de Copa do Brasil, podendo trazer um título para o Vasco que não acontece desde 2011, desde 2012, 2013 ali. O Vasco não consegue um título nacional novamente. E assim, essa mobilização, essa vontade que os vascaínos precisam ter nessas semifinais e finais para tentar trazer uma vitória, né? Uma felicidade para essa torcida que sofre tanto há muito tempo. O Corinthians também entra na mesma situação do Vasco. O Corinthians ele é um time que não consegue performar, tá? É um time forte. Se a gente for parar para pensar em peça ali, jogadores, é um time que tem um coletivo até interessante. Um coletivo não, uma equipe, né? Os nomes são muito interessantes. Você tem Memphis Depay, Rodrigo Garro, Yuri Alberto, Breno Bidon, Mateuzinho. Você tem jogadores, tem o Hugo, goleiro. Só que o material humano, ele não condiz com os resultados que o Corinthians tem nesse momento, né, nesse ano, assim, né? É um clube que tem resultados muito pobres para quem investiu tanto, para quem investe tanto, para quem tem uma torcida tão apaixonada e que cobra bastante. E, cara, é um clube que, para mim, é o tipo verdadeiro fede não cheira, sabe? Tipo, não é um clube que parece, não é um time que apresenta um futebol vistoso, e também não é um time que aparenta que vai em algum momento apresentar isso, que vai mudar a chave, sabe? É um time que está ali no meio termo e para muitos dentro do clube parece que o meio termo é bom e para o Corinthians, um clube como a história do Corinthians, um clube do tamanho do Corinthians, gigantesco como proporcional como o meio termo nunca deveria ser ok, nunca deveria ser válido, né? E assim, esse é um problema dentro do Corinthians hoje em dia, é a aceitação do normal, do tipo, valeu, a gente terminou em 10º lugar ou 11º e valeu, é isso que a gente quer e valeu. E não é isso. O Corinthians tinha que estar lutando com o Flamengo, tinha que estar lutando com o Palmeiras, tinha que estar ali em 4º lugar, lutando por Libertadores, tinha que chegar como favorito nessas semifinais e realmente chega por fora. E eu não sei o que esperar desse Corinthians para as semifinais contra o Cruzeiro. O Dorival, eu acho que a maior esperança do Corinthians é o Dorival, tá? Por que eu falo que é o Dorival? O Dorival já ganhou esse título 3 vezes, a Copa do Brasil. E ele mesmo, ele toma uma porrada do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro há 1 mês e meio atrás. Ele fala que vai ser diferente na Copa do Brasil, vai ser diferente o confronto contra o Cruzeiro. Pagar para ver, parar para ver, né, também. Na quarta-feira, o que a gente espera desse Corinthians aí às 9h30. É um jogo bom de se ver, porque como eu falei, eu acho que o maior triunfo do Corinthians é o Dorival. O Dorival sabe jogar essa competição como ninguém, ele sabe jogar mata-mata como ninguém. Ele foi campeão de Libertadores com o Flamengo, foi campeão de Copa do Brasil com o Flamengo, São Paulo e Santos. Pô, então, cara, é um cara que conhece a mapa ali, o mapa do tesouro como ninguém dessa competição. E é o cara que pode realmente levar esse Corinthians a ter um final de ano um pouco mais tranquilo, coisa que o Corinthians procura há muito tempo, um momento de paz. E aí a gente vai falar, para fechar o vídeo, sobre a Intercontinental. Esse jogo tão importante para o Flamengo na temporada, e assim, a cada semana vai aparecendo um jogo mais importante que o outro na história, no ano do Flamengo. E agora esse é o jogo mais importante do ano do Flamengo, que é na quarta-feira, às 2h, Flamengo e Cruz Azul do México, onde o Flamengo joga o Mundial de Clube, se a gente colocar entre aspas aqui, porque mudou a nomeação, né? O Mundial de Clube se tornou o que foi
a Copa do Mundo de Clubes desse meio do ano, e tem o Intercontinental agora que, assim, equivale ali ao Mundial de Clubes, mas agora é outra situação, é outro modelo, outro formato. Para você ter noção, o Flamengo agora ele tem 2 jogos a se fazer, ele joga contra o Cruz Azul na quarta-feira. No sábado, se passar de fase, pega o Pirâmides do Egito na semifinal. E aí, se passar de fase, na quarta-feira que vem, daqui a uma semana, pega o Paris Saint-Germain na final do Intercontinental, valendo o título mundial do ano de melhor clube no mundo. E assim, o Flamengo precisa tomar muito cuidado com essa estreia. Eu acho que o principal jogo é esse jogo contra o Cruz Azul. E é o jogo mais difícil realmente. Assim, eu tô falando em caso de passar de fase. Não tô falando assim que o Paris Saint-Germain não seja assim, difícil na final. Lógico que é. Vai ser o maior jogo do ano e dos últimos anos do Flamengo se pegar o Paris Saint-Germain, que é o campeão da Liga dos Campeões da Europa. Porém, esse jogo contra o Cruz Azul é o jogo mais importante. O Flamengo precisa tomar cuidado, precisa se ligar contra o Cruz Azul, porque como é uma estreia, é um jogo de Mundial, o Flamengo também já jogou não sei tantas vezes na temporada, quase 80 jogos. Então, assim, é muito complicado chegar agora em dezembro e pedir alta intensidade para os jogadores, mas eles vão ter que dar alta intensidade, porque o Cruz Azul é um time chato, é um time forte, é um time que, se o Flamengo não entrar 100% concentrado, o Cruz Azul vai matar o Flamengo. Ele vai fazer um jogo que ele sabe, e a gente tem nos últimos anos aí alguns exemplos de times mexicanos que complicam a vida de times brasileiros quando chegam em intercontinentais, quando chegam nessas partes assim. Então, assim, o Flamengo precisa se cuidar bastante. O Felipe Luiz tem que estudar muito esse time do Cruz Azul, que não é um time bobo, é um time que chega bem pro Catar, é um time que tá nas fases finais do Campeonato Mexicano e não é à toa, que conquistou a Conca Champions nessa temporada também e não foi à toa. Então, assim, o Flamengo precisa tomar muito cuidado, precisa estudar bastante, precisa ir atrás do resultado, porque assim, eu acho que passando desse jogo contra o Cruz Azul, chegando numa semifinal contra o Pirâmides, eu acho que aí o Flamengo entra como favorito, e assim, eu acho que o Flamengo daria para o Flamengo passar e pensar em passar jogando até por um resultado maior. E aí pensar já no Paris Saint-Germain na quarta-feira que vem, que aí é o jogo para ver se consegue. E hoje o Flamengo talvez é o que a gente tem de melhor, pensando em voltar a conquistar o título do Intercontinental, né? Talvez seja o nosso melhor material, né, humano, para tentar bater de frente com o time do Paris Saint-Germain, até porque o Flamengo demonstrou que é possível ganhar do time europeu, ganhou do Chelsea nessa temporada, bateu de frente com o Bayern de Munique também, mesmo sendo eliminado, correu atrás, fez um jogo bom contra o Bayern, e a gente pode talvez estar vendo aí uma história sendo feita bonita pro Flamengo aí no Intercontinental. Mas aí, o que você acha dessa semana louca no futebol brasileiro? O que você acha que tá por vir? Deixe seu comentário, compartilhe com os amigos, continue curtindo, engajando o meu canal, que assim vai me ajudar bastante. E eu quero agradecer a você que ficou até aqui. Até já!